Obrigado. Aleluia. Aleluia. Está me ouvindo? Aleluia. Glória a Deus. Muito bom dia, gente. Você está bem? Amém. Esse é o significado do meu nome. Amigo dos cavalos. Obrigado, pastor. Obrigado, gente, pelo convite. É um prazer enorme, né, estar podendo compartilhar da palavra de Deus nessa manhã. Antes de mais nada, eu queria que você fechasse seus olhos por um instante. A gente vai fazer uma oração de agradecimento ao Senhor nessa manhã, amém? Aleluia. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, Pai, em Teu nome, para receber a Tua preciosa, a Tua maravilhosa palavra, Senhor, que edifica o nosso coração, que nos alimenta, que nos transforma, Pai, de dentro para fora, para nos tornarmos, Pai, assim como Você é nesse mundo. Oh, Pai, eu te agradeço no nome de Jesus por cada pessoa nesse lugar, Senhor. Te agradeço, Pai, pelos seus corações atentos, pelos seus ouvidos inclinados para ouvir a verdade da Tua palavra, Senhor. E que essa palavra possa trazer transformação e edificação em nossos corações, no nome de Jesus. Se você crê, diz amém. Amém. Você está feliz pela escola dominical? Amém. Você está feliz pela oportunidade de estar aqui no domingo pela manhã? É maravilhoso, irmãos. É de fato um grande privilégio para nós podermos estar reunidos no nome de Jesus. Amém? É muito bom ver o seu rostinho nessa manhã. É muito bom estar com você nessa manhã. E eu creio que Deus tem coisas boas, maravilhosas para compartilhar conosco. Então fica atento, fica com expectativas no seu coração sobre tudo que Deus tem para nós. Amém? Quero saudar também os irmãos que estão nos acompanhando online, né? Fica conectado aí na sua casa, fica envolvido com essa palavra, pois Deus tem mais para você também. Amém? Então vamos dar sequência, né, ao estudo que nós estamos fazendo, né, todos os domingos pela manhã na escola dominical. Né, o estudo do ID, né, o estudo da evangelização, da grande comissão que o Senhor confiou à igreja, né, que tem sido muito bem abordado nos últimos finais de semana. Se você ainda não viu, você pode ver, né, as ministrações que foram ministradas nos últimos domingos na internet, né, nas nossas redes sociais, elas estão disponíveis lá, também em alguns grupos do WhatsApp, especificamente no grupo do Juntos e Misturados. Se você não está, você pode estar, é só você sinalizar para nós que nós vamos te adicionar nesse grupo maravilhoso, amém? Que tem sido uma grande bênção, né? E essa proposta, irmãos, de entendermos o ID, é de fato, né, um grande ato de obediência da igreja. Quando a igreja entende que existe uma grande comissão da parte de Deus, existe um desejo de Deus em alcançar o mundo, e que existe também uma convocação de Deus para que nós possamos, para que Ele possa, através de nós, alcançar o mundo, né? Existe também um grande ato de obediência da nossa parte, para que tudo que Deus deseja possa se cumprir. Afinal, como diz o irmão T.L. Osborne, nós somos Deus nessa terra, nós somos os seus braços, nós somos a sua voz, nós somos o corpo de Cristo nessa terra. Amém? Eu e você somos os embaixadores de Deus. Nós somos os representantes legais de Deus nessa terra. Então, se Deus vai alcançar alguém nesse mundo, é através de mim e de você. Se Deus vai falar com os perdidos, Ele vai usar a minha e a sua boca. Se Deus Ele vai curar os oprimidos, curar aqueles que estão doentes, Ele vai usar a minha e as suas mãos. Amém? E nós precisamos estar conscientes disso. Eu gostaria que, por gentileza, vocês acompanhassem comigo a leitura do livro de Marcos, no capítulo 16. Obrigado, meu Senhor. Aleluia. Livro de Marcos, capítulo 16. Enquanto você está abrindo, deixa eu só beber uma água, licença. Aleluia. Em Marcos, no capítulo 16, eu sei que você já deve ter encontrado, mas eu queria só te dar uma introdução antes de a gente ler, certo? Esse capítulo do livro de Marcos, o 16, né, ele começa trazendo uma abordagem acerca da ressurreição de Cristo. Primeiro, né, ele dá uma introdução nos mostrando que 3 mulheres
né, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, elas vão ao túmulo de Jesus, com a intenção de levar ungüentos e ungir, né, levar algumas especiarias, né, para ungir o corpo de Jesus naquele lugar, perdão. E quando elas chegam naquele lugar, elas observam que a pedra que sela o túmulo, ela havia sido removida. E elas começam a perceber que havia algo diferente naquele lugar, havia algo que havia acontecido ali. E quando elas percebem que a pedra foi removida e elas adentram aquele lugar, havia ali um anjo. E elas são instruídas pelo anjo de que Jesus não estava mais ali, mas que ele havia ressuscitado. E aquela revelação para aquelas mulheres naquele instante trouxe um forte choque, um impacto profundo no coração delas. Elas ficaram temerosas. Se você ler a Bíblia, nesse capítulo 16, você vai ver que elas ficaram temerosas com a informação do anjo. Tanto que elas saíram apressadamente daquele lugar, a fim de poder compartilhar com os outros discípulos o que havia acontecido. Mas eu não sei se você sabe, o testemunho das mulheres naquela época ele não era bem aceito. As mulheres naquela época em si, elas não podiam testemunhar ou melhor, o testemunho delas não era tão válido como é hoje. Entende? Porque havia ainda um conceito muito, muito forte a respeito da masculinidade. E que as mulheres elas não tinham essa liberdade de expressão como nós podemos ver hoje. Entende? E aquelas mulheres saem para testemunhar de que Jesus havia ressuscitado, mas o testemunho delas não é aceito pelos discípulos. Eles não acreditam naquilo. E logo depois, Jesus se apresenta a Maria Madalena e depois a 2 discípulos. E esses mesmos voltam aos apóstolos para testemunhar a mesma coisa e eles também não acreditam. E aí nós chegamos ao versículo 14 desse texto, que é onde a Bíblia vai dizer: finalmente ele apareceu aos 11, estando eles sentados juntos, e repreendeu pela incredulidade e dureza de coração deles, por não terem crido nos que já haviam o visto e ressuscitado. Veja, a primeira coisa que Jesus faz a aparecer oficialmente aos 12 apóstolos é o quê? Repreender a incredulidade de coração deles. A incredulidade de não confiar no testemunho que havia sido dito a eles, de não acreditar naquilo que já havia sido confiado. Ele repreende a dureza, a incredulidade do coração deles. Isso me leva a entender, irmãos, que nós precisamos de fé para testemunhar das boas novas. Nós precisamos acreditar de que aquilo que Deus disse é a verdade. Porque Deus ele já tem dado provas incontestáveis da sua fidelidade. Deus ele já tem se mostrado, queridos, a todos nós. Existe uma frase que eu queria ler para você nessa manhã, que é do irmão D.L. Moody, né, um grande evangelista, que já partiu para o Senhor. Ele diz algo importante, ele diz assim: a fidelidade da palavra de Deus, né, se há alguma razão pela qual a gente não deveria ter fé em Deus, Deus alguma vez quebrou as suas promessas? São perguntas que ele faz. E ele diz: eu desafio um infiel ou um incrédulo a colocar o dedo sobre a única promessa que Deus tinha feito e deixado de cumprir. Todas as promessas que Deus faz, Ele cumpre. Se Deus disse que Ele vai fazer, meu irmão, Ele vai fazer. Se Deus disse, é verdade. Se Deus disse, vai acontecer. Então, meu irmão, diante de todas as provas incontestáveis que Deus tem dado durante todo o percurso da história, nós podemos confiar e acreditar na fidelidade dEle. Se Deus disse que é para fazer algo, então nós temos que fazer algo. E debaixo dessa obediência da palavra de Deus, haverão manifestações, sinais. E esse é o ponto que eu quero conversar com você nessa manhã. Nós vamos falar sobre os sinais que acompanham a pregação do Evangelho. Por que existem sinais? Porque Deus disse que haveriam sinais. Deus disse que haveriam testificações, manifestações, marcas que provariam a sua fidelidade. Provariam que aquilo que ele disse vai acontecer. E não somente isso, dariam um testemunho verdadeiro da ressurreição de Cristo e da salvação. Porque se nós não estivermos firmados, irmãos, de que Jesus ressuscitou,
não há sentido para o evangelho. Antigamente as pessoas elas estavam presas em filosofias e em conceitos da reencarnação, de vida, a vida após a morte para eles era uma reencarnação, era que eles iriam voltar com outro corpo. Algumas religiões já acreditavam numa espécie do karma, né, de que eles tinham um karma para cumprir nessa terra e que se eles não cumprissem esse karma direito, eles ressuscitariam reencarnariam em uma outra vida e teriam que pagar esse karma que não foi cumprido até que esse ciclo se encerrasse. Existem pessoas que creem nisso. Mas até o momento em que Jesus ele ressuscita dentre os mortos, há uma mudança geral na história da humanidade, acerca do conceito da ressurreição. E esse momento de testificar sobre a ressurreição levou os apóstolos até a morte. Era algo tão forte, era algo tão evidente, era algo tão real, que eles não tinham como deixar de falar sobre aquilo. Eles não tinham como deixar de testificar sobre aquilo, mesmo que aquilo custasse a sua própria vida. Era algo que eles não podiam deixar de anunciar. Era uma verdade que era tão grande para eles, que eles não podiam se basear simplesmente na sua própria vida. Eles não estavam baseando-se apenas naquilo que eles poderiam ganhar com aquilo ou perder. Porque, afinal de contas, tudo que eles ganharam foi cadeias e prisões, perseguição. Então, se o testemunho do evangelho fosse algo falso, mentiroso, tinha ficado ali mesmo. Porque ninguém iria até o final com uma mentira. Mas aqueles homens decidiram sustentar aquela verdade a ponto de entregar a sua própria vida. E eu quero abrir já um parênteses e fazer uma pergunta para você nessa manhã. A que ponto você está disponível para falar da verdade do evangelho? O que você estaria disposto a ganhar ou perder para viver essa palavra? Você percebe que o testemunho desses homens ele estava envolvido em obediência, estava envolvido em uma submissão. Eles estavam obedecendo algo. O que eles estavam obedecendo? Aquilo que o capítulo 16 vai nos mostrar, ou melhor, o versículo 16. Ou melhor, 15 e 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eles estavam firmados nesse ponto aqui, irmãos, de obedecer a Deus ao ponto de que não importa o que aconteça, nós vamos por todo mundo e nós vamos pregar o evangelho a toda criatura. E aí nós chegamos no versículo 17 dizendo: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes com as mãos, e se beberem algo mortífero, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos, e estes sararão. E depois que o Senhor falou essas coisas, ele foi recebido acima dos céus e sentou-se à direita de Deus. E eles saíram e pregaram por todas as partes, com o Senhor operando com eles e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Veja que interessante. É a primeira coisa que Jesus fala: em meu nome. Não é no nosso nome. Não é no nome de Filipe, o amigo dos cavalos. Não é no nome de Filipe. Não é no nome do pastor Isaías. Não é no nome do irmão Pedro. É no nome dele. Quando nós pensamos sobre o nome de Jesus, sobre ir em nome de Jesus, existem dois aspectos aqui. O primeiro, reconhecimento da glória. Quem é merecedor da glória? Eu ou ele? Ele. Porque é no nome dele. Quem opera é ele, quem faz é ele, quem cura é ele. Eu só obedeço aquilo que ele disse. Amém? Então ele também é merecedor da glória. Se eu impor as mãos sobre os enfermos e eles forem curados, não foi eu quem curei, foi ele quem curou. Aleluia. Não há glória, irmãos, para nós. A glória é dele.
É no nome dele que nós vamos. E aí eu gosto de uma frase que o nosso líder da escola de ministros, né, o Fernando Leal, ele sempre fala. Ele diz assim: se você faz os seus planos, né, e se você decide andar nos seus próprios planos, então esteja disposto a pagar por eles. Mas se você andar nos planos de Deus para a sua vida, fique certo que Deus vai pagar pelos seus planos. Deus vai pagar por cada plano dele. Agora, se você quer andar nos seus próprios planos, então pague você por eles. Você está entendendo? Toda a glória, meu irmão, toda a honra é dele. O segundo conceito é, ele disse em meu nome. Ele estava delegando algo, ele estava liberando autoridade. Ele disse em meu nome vocês vão fazer o quê? O que ele diz? Vocês vão expulsar os demônios, vocês vão falar novas línguas, podem pegar de serpentes, podem beber algo mortífero, não vai acontecer nenhum mal. Vocês podem colocar as mãos sobre os enfermos em meu nome e eles vão ser curados. O que é isso? Autoridade sobre as trevas, autoridade sobre as obras do mal. De onde vem essa autoridade? No nome de Jesus, um nome que está acima de todo nome. Um nome que foi colocado, irmãos, por cabeça e não por cauda. Um nome ao qual, irmãos, quando eu e você falamos, o inferno estremece. O inferno se rende. Amém? Essa consciência da autoridade que há no nome de Jesus, ela deve nos acompanhar. Primeiro, a glória é para Ele. Segundo, eu tenho autoridade no nome de Jesus para desfazer as obras do inimigo. Aleluia! Então isso quer dizer que quando eu e você obedecemos a palavra e nos colocamos por aí para falar a palavra, quando nós vamos cumprir o ID, quando nós vamos falar da palavra para alguém, nós podemos fazer isso com ousadia. Nós podemos fazer isso seguros de que há um respaldo na palavra, meu irmão, e que há sinais que vão acompanhar a minha e a sua pregação. Quando você falar com ousadia, existem sinais que vão acompanhar, que vão se manifestar. Curas vão acontecer, demônios vão ter que sair. Por quê? Porque o nome de Jesus está sendo empregado com autoridade. Pessoas vão se render à palavra, vão estar livres de opressão do inimigo, vão estar livres de uma depressão, vão estar livres de doenças que estão carregando por anos, por um diagnóstico que foi entregue a eles. Por quê? Porque o nome de Jesus, meu irmão, ele está acima de qualquer coisa. O nome de Jesus tem poder, meu irmão, para colocar, para correr qualquer barreira que o inimigo tenha colocado. Qualquer oposição que se levante. Então não é o coronavírus que vai parar a igreja, não é pandemia que vai parar a igreja, não é crise. As pessoas estão falando de uma crise que está por vir. Pode vir crise, meu irmão, pode vir o que for. A igreja não está baseada nesse mundo, a igreja está baseada nos princípios da palavra de Deus. Nos princípios de quem sabe a quem está enviando. Nós não somos desse mundo, nós somos do céu. Nós temos que ter essa consciência de que sabemos de onde viemos e para onde vamos. Aleluia! Amém. Não vai parar a sua vida. Não vai parar. Não vai parar. Não fique com expectativas sobre aquilo que está por vir de uma forma errônea na sua cabeça. Não fique aceitando para você, acolhendo em seu coração e na sua mente as notícias que o mundo está propagando. Nós precisamos ficar com a verdade da palavra. Nós precisamos estar fundamentados naquilo que a palavra disse. O que a palavra diz? Que se vier demônio, se vier doença, se vier oposição, meu irmão, no nome de Jesus isso vai ter que sair. Amém? Tem outra frase que eu queria ler para você, do irmão F.F. Bosworth. Ele escreveu um livro maravilhoso chamado Cristo, aquele que cura. E nesse livro ele fala assim: não duvide de Deus. Se você tiver de duvidar de alguma coisa, duvide das suas dúvidas. Porque elas não são confiáveis, mas Deus é confiável. Aleluia. Então se Deus disse, vai acontecer.
Aleluia! Aleluia! Expelirão demônios. Tem pessoas, irmãos, que até mesmo estando dentro da igreja ainda tem medo dos demônios. Isso é real. Tem pessoas que se elas estiverem diante de uma pessoa que está endemoniada, elas fogem. Elas recuam. Mas por quê? Porque falta conhecimento. Falta revelação da palavra. Falta ela entender que pode o demônio sapatear, subir as paredes, estribuchar, levitar, ele pode fazer o que for. Quando você se apresenta, meu irmão, como embaixador, no nome de Jesus, ele vai ter que parar com a festa dele. A opressão vai ter que parar. A possessão vai ter que parar. Amém? Por quê? Porque essa autoridade no nome de Jesus, meu irmão, até os demônios conhecem. Agora, a questão é, será que eu e você conhecemos? Será que nós estamos conscientes do poder que nós temos? Isso faz parte dos sinais. Sinais. Tem gente que ele não aguenta andar dentro de casa com a luz apagada, com medo de alguém puxar sua perna. Diga assim comigo nessa manhã: medo não faz parte da minha vida. O medo é um espírito, irmão. O medo é um espírito capaz de dominar muitas vezes a nossa fé, se nós deixarmos ele agir. Ele vai minar o agir de Deus na nossa vida. O medo vai impedir com que a gente possa viver as promessas. Um medo muitas vezes de você chegar a alguém para falar a palavra. A vergonha. Um medo de colocar a mão sobre os enfermos e pensar, será que vai ser curado ou não? E se não acontecer naquele momento, meu irmão, não é com você. O meu e o seu papel é orar. O meu e o seu papel é fazer o que ele disse. Independente das experiências, meu irmão, a palavra sempre é a verdade. Eu não posso basear a minha vida nas minhas experiências ou nas experiências dos outros. No que deu certo, no que deu errado. Não, eu tenho que basear a minha vida na palavra de Deus. Naquilo que está escrito. Por quê? Porque essa é a garantia, meu irmão, de que aquilo que ele disse vai acontecer. Por quê? Porque Deus, ele tem dado provas incontestáveis de que aquilo que ele disse acontece. Acontece. Aleluia. Não precisamos ficar presos ao medo. Não precisamos ficar presos a doutrinas de demônios. A espíritos enganadores. A falsas doutrinas. A filosofias. Você sabe que o diabo ele pode lançar pensamentos e até mesmo ideias. Ele pode lançar filosofias que uma vez aceita no nosso coração, vai minar a nossa fé e vai impedir que a gente avance no plano de Deus. Ele pode, mas aceitar isso cabe a mim e a você. Amém? Falarão novas línguas. Essa palavra falarão novas línguas, nesse contexto aqui, ela não está apenas falando sobre aprender um idioma. Amém? Porque tem pessoas que pensam que o dom de variedade de línguas é aprender um idioma, e não é. Porque se fosse aprender um idioma, você pode aprender um idioma na escola, e você não precisaria do dom de Deus para aprender isso. Mas existe um dom de Deus que opera, falando especificamente sobre variedade de línguas. Que é você nunca ter estudado alemão, e de repente Deus usa você para pregar para alguém de língua alemã. Um cidadão alemão. Você nunca falou alemão na sua vida, mas o dom pode fluir. E você nunca passou por uma escola de alemão antes. Mas simplesmente o dom pode fluir ali. E Deus pode alcançar aquela pessoa no seu idioma. Amém? Aleluia. Falarão novas línguas também. O irmão Hegel, ele traz algo interessante no livro Línguas depois do dia de Pentecostes. Ele fala que há nesse texto também a ideia de que nós podemos compreender
sobre o batismo no Espírito Santo. Um dos sinais que acompanharão a pregação do Evangelho é que as pessoas elas poderão ser batizadas no Espírito Santo automaticamente. Como assim? Por exemplo, em Atos capítulo 10, na casa de Cornélio, Pedro é enviado para lá para pregar a palavra. E o que acontece? Depois que aqueles homens, eles recebem as palavras que Pedro traz, eles recebem aquele ensinamento de Pedro sobre a salvação. Antes mesmo de Pedro fazer qualquer apelo, dele falar qualquer coisa a mais, a palavra diz que o Espírito Santo encheu aquele lugar. E aquelas pessoas foram não somente salvas, mas cheias do Espírito Santo e começaram a falar novas línguas. Começaram a orar no Espírito. Então, meu irmão, a pessoa, se ela crê, se ela acreditar, ela pode não somente ser salva, mas cheia do Espírito Santo ao mesmo tempo. Ela não precisa esperar um tempo, ela não precisa esperar fazer o discipulado da igreja, ela não precisa esperar para fazer o rema, ela pode ser cheia do Espírito Santo quando ela crê. Amém? Esses sinais, meu irmão, vão acompanhar os que creem. É fé. É fé, é obedecer aquilo que ele disse, é acreditar que aquilo que ele disse vai se cumprir, é a verdade. Amém? Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu queria ler com você Atos capítulo 8, por gentileza. Se você pudesse me acompanhar a leitura do livro de Atos capítulo 8, no versículo 6. Em Atos 8:6, a Bíblia diz: e as multidões prestavam atenção em concordância às coisas que eram ditas por Filipe, mais um amigo dos cavalos aqui, a ouvirem e verem os sinais que ele fazia. Porque os espíritos imundos, clamando em alta voz, saíam de muitos que os tinham. E muitos paralíticos e aleijados foram curados. E havia grande alegria naquela cidade. O que é que está acontecendo aqui? Está acontecendo que o evangelho ele começou a ser disseminado. Depois que houve uma difusão, os discípulos, os apóstolos, eles começaram a sair para pregar o evangelho e cumprir o ide. Eles estavam obedecendo a palavra. E aí Filipe, que não era o apóstolo Filipe, porque se você ler um pouco antes, vai dizer que os apóstolos, eles permaneceram em Jerusalém, mas os outros discípulos foram enviados. Esse Filipe aqui é Filipe o evangelista. E Filipe o evangelista, quando ele chega na cidade de Samaria, ele começa a falar a palavra com ousadia, e a palavra diz que as multidões atendiam unânimes ao que ele estava dizendo. As multidões se juntavam para ver o que ele estava dizendo, porque não havia somente ousadia naquilo que ele dizia, mas haviam sinais. Pessoas estavam sendo curadas, demônios estavam sendo expulsos, simplesmente porque Filipe se colocou em obediência ao que a palavra diz, ao que Jesus disse. Ele entendeu e ele disse: eu tenho que ir por todo mundo, então eu vou lá, eu vou pregar o evangelho. E ele saiu da sua zona de conforto, ele saiu de onde ele estava, ele saiu de perto dos apóstolos e ele foi pregar o evangelho. E os sinais acompanharam, meu irmão. Ei, quando você se propõe a sair do seu lugar, não tenha dúvidas, os sinais vão te acompanhar. Os sinais vão te acompanhar. Os demônios não vão resistir, meu irmão. Opressão não vai resistir. As obras do inimigo não vão resistir. Aleluia. Aqueles que estavam doentes, eles serão curados, meu irmão. Simplesmente porque nós obedecemos a palavra, porque nós fazemos o que a palavra de Deus manda fazer. E nós vamos até lá, nós vamos impor as mãos, nós vamos falar o evangelho. E haverá cura, haverá restauração, haverá salvação, haverá casamentos restaurados. Haverão pessoas que vão sair de uma condição miserável de vida para passar para uma vida nova. Você lembra de como você era antes de você conhecer Jesus? Eita! Eita bexiga. Quem eu era antes de Jesus? Quem eu era antes de Jesus? Quem você era antes de Jesus?
Vamos deixar o passado para trás. Aleluia. Mas pensa um pouquinho, se Ele transformou a sua vida, se a palavra de Deus foi capaz de nos transformar de dentro para fora, o que ela não pode fazer na vida de outras pessoas? Ou será que nós somos aqueles que são os únicos abençoados por Deus aqui? Não. Se Deus nos abençoou, Ele quer abençoar outras pessoas também. Se Deus, Ele nos salvou, se Deus nos curou, se Deus nos prosperou, Ele quer fazer isso na vida de outras pessoas também. E Ele vai fazer quando eu e você abrirmos a boca. Quando eu e você, meu irmão, colocarmos as mãos. Quando eu e você, meu irmão, agimos de acordo com a palavra. As pessoas não só vão ver, ouvir o testemunho da palavra de Deus, como elas vão ver essa transformação em nós. Alguém já chegou para você e disse assim, quem eras tu? Porque elas percebem transformação. Não é não, Nestor? O cara morava lá na onde? Beco da Facada. Misericórdia. E as pessoas veem a transformação. As pessoas vão ver no seu comportamento diário. Sabe? Eu costumo dizer, meu irmão, que quando você convive com pessoas, o seu discurso, ele até vai ser muito válido, mas elas vão observar primeiro as suas atitudes. A forma como você se comporta. A forma como você lida com situações. Agora, se você só tem uma oportunidade na vida de estar com aquela pessoa, pregue a palavra mesmo. Fale da palavra. Fale o evangelho. Mas para quem convive com você, meu irmão, essa pessoa vai ser muito mais alcançada com as nossas atitudes. No dia a dia. Em ver em nós um procedimento diferente. Sabe por quê? Porque o mundo está cheio de informação. O mundo está cheio de informação. O mundo está repleto, meu irmão. Tem na internet, tem em todos os lugares informação. E eu vou te dizer até mais. Tem muita gente que pega informação errada na internet. De coisas que pessoas que fazem parte do corpo de Cristo estão entristecendo o evangelho. Estão dando um mau testemunho. E as pessoas estão vendo isso. O mundo está vendo isso. Amém? E aí eles vão dizer, você é mais um crente chato, daqueles crentes que só fica julgando, que só fica se colocando em uma posição maior do que os outros. Porque tem pessoas, meu irmão, que vai pregar o evangelho e ela começa a condenar todo mundo. E dizer que se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, que é uma verdade. Mas a gente não precisa estar condenando as pessoas. Ei, Jesus não veio condenar ninguém. Jesus, ele veio apresentar misericórdia, ele veio apresentar compaixão, ele veio apresentar a vontade de Deus, que é um braço estendido de amor, dizendo, ei, você pode sair dessa condição, ei, onde estão os teus acusadores, ei, você pode se levantar e ter uma vida diferente. Aleluia. Que a gente possa, meus irmãos, dar esse testemunho no nosso trabalho, na faculdade, aonde quer que a gente vá, dentro de casa. Tem pessoas que não são crentes dentro da minha casa. É esse testemunho que você vai dar. De identificar-se com a pessoa. Não, meu irmão, sendo influenciado, mas ser alguém que influencia. Jesus estava com pecadores, com salteadores, com prostitutas, mas ele não era influenciado por eles, ele influenciava essas pessoas. Aleluia. Um bom comportamento cristão, meu irmão, também é um sinal de transformação. Rejeitar o pecado, rejeitar aquele jeitinho brasileiro, rejeitar coisas que podem parecer mais fáceis, mas que são erradas, vai mostrar para as pessoas, meu irmão, uma boa conduta. Vai mostrar para as pessoas em quem eu e você cremos. Então pregar o evangelho também é dar bom testemunho. Isso é um sinal de transformação maravilhoso. Amém? Aleluia. É interessante que eu estava vendo aqui eu vou encerrar com isso. Eu estava vendo uma descrição, né, no livro de T.L. Osborne. É um livro que a editora lançou recentemente, que é Curando os Enfermos. Esse livro é fantástico, irmãos. E ele fala algo interessante sobre imposição de mãos. Ele diz que o ato de impor as mãos é um ato de total obediência a Deus, acreditando que Ele vai fazer aquilo que Ele disse que faria.
Porque não haveria lógica alguma você impor as mãos sobre alguém e a pessoa ser curada. Sim ou não? Não existe lógica natural, meu irmão, para comprovar que uma pessoa é curada quando alguém ora por ela. Que lógicas poderia ser usada aí? Nenhuma. É loucura para o mundo, mas é a loucura da pregação do Evangelho. Amém? E tem pessoas que até vão chamar você de curandeiro. Ó, o curandeiro. Mas veja que interessante. Da mesma forma que Moisés, ele estendeu a vara e Deus dividiu as águas. Da mesma forma que Josué marchou com o povo e Deus derrubou as muralhas. Da mesma forma que Naamã mergulhou 7 vezes e quando ele levantou pela última vez ele foi curado. Da mesma forma, eu e você vamos impor as mãos sobre as pessoas e haverá cura que vai ser transmitida. Por quê? Porque aquilo que Deus disse é a verdade. Da mesma forma, meu irmão, da mesma forma como ele bateu o cajado no chão e abriu o mar. Da mesma forma que Jesus pegou aqueles pães e peixinhos e ele deu graças e houve multiplicação. Da mesma forma nós vamos cumprir a palavra. Quando você obedecer a Deus, quando você fizer a sua parte, esteja certo que Deus vai fazer a parte dele. Deus vai dar uma visão, Deus vai dar a você instruções, Deus vai lançar campanhas, pastor, e aí a visão está lá, Ele vai fazer a parte dele. Ei, Deus está trabalhando, fazendo a sua parte, agora eu e você precisamos fazer a nossa. Deus está fazendo a sua parte. E Ele está esperando, meu irmão, uma atitude nossa, uma atitude de alguém que crê, uma atitude de alguém que obedece a palavra, de alguém que não está intimidado com o que vão pensar de mim, a minha reputação. E se não acontecer, não é problema meu e seu. Faça a sua parte, meu irmão, e você vai ver os milagres acontecer. Tem pessoas que estão deixando de orar por cura, porque oraram e não viram uma resposta rápida. Ei, não é por causa da tua experiência, não é por causa do que aconteceu. Se você continuar praticando, se você continuar orando, se você continuar colocando a mão, uma hora vai acontecer, meu irmão. E os sinais, eles são irrevogáveis. Ei, quando as pessoas verem que quando você ora o negócio acontece, elas vão ter que dobrar a sua filosofia, a palavra de Deus. Elas vão ter que dobrar o seu conceito, a palavra de Deus. Elas vão ter que dobrar o seu preconceito, a palavra de Deus. Vai ter que se dobrar, meu irmão. Porque como é que ele vai explicar isso? Como é que vai explicar o milagre? Como é que ele vai explicar quando você ora, o tecido volta ao normal? Como é que ele vai explicar que quando você ora, uma perna volta para o lugar? Como é que ele vai explicar isso? Ei, não tem explicação, vai ter que se render mesmo, vai ter que reconhecer Deus, vai ter que observar que aquilo ali só poderia ter sido feito por alguém que tem todo o poder, que é digno de toda honra, que é digno de toda glória, de todo louvor e exaltação. Diga aleluia, por favor. Aleluia. Aleluia. Deus diz, faça uma pequena coisa e eu farei uma grande coisa. Você faz algo que é aparentemente simples e eu faço algo extraordinário. Você faz algo que um ser humano pode fazer e Deus faz algo que só Ele pode fazer. Aleluia. Então, meu irmão, eu vou orar, eu vou fazer, eu não vou deixar o diabo me intimidar. Eu não vou deixar o diabo dizer, cura não é para hoje. Cura é para hoje, meu irmão. Porque Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Se Ele curou no passado, Ele continua curando hoje. Assim como os discípulos saíram. Ei, olha o final do capítulo 16 que nós lemos. No final do capítulo 16 de Marcos, os versículos 19 e 20. Então o Senhor, depois de haver-lhes falado, Ele foi recebido acima nos céus e sentou-se à direita de Deus. E eles saíram e pregaram por todas as partes, com o Senhor operando com eles e confirmando a palavra com sinais que se seguiam.
O Senhor vai confirmar, meu irmão, na minha e na sua vida a pregação. O Senhor vai confirmar na minha e na sua vida a palavra. Ei, se levante com ousadia. Não tenha medo de orar pelos enfermos. Não tenha medo, meu irmão, do julgamento das pessoas. Se vão achar que você é um cristão antiquado, se vão achar isso ou aquilo de você, não importa. O importante, meu irmão, é nós buscarmos agradar a Deus, obedecer a sua palavra e fazer aquilo que Ele disse, porque vai acontecer. Olhe para alguém aí perto de você e diga, vai acontecer. Seja ousado, meu irmão. Seja ousado. Deixe Deus operar através de você. Deixe Deus usar a sua voz. Deixe Deus usar as suas pernas. Deixe Deus usar o seu abraço. Deixe Deus usar, meu irmão, a sua vida. Porque as pessoas, elas estão sedentas aí fora, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Esperando a manifestação daqueles que têm o amor, que têm o Espírito Santo, que têm uma vida diferente. Não vai ser só um discurso barato. Não vai ser só um momento em que você vai tirar as dúvidas de alguém. Não. Vai ser atitudes transformadoras, acompanhadas de sinais transformadores. Você recebe essa palavra nessa manhã? Amém? Então vamos avançar. Vamos avançar no plano de Deus. Amém? Porque os sinais vão acompanhar os que creem. Quem crê? Aleluia! Eu creio, meu irmão, então nós vamos avançar. Amém? Pastor Pedro.